Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite, em nome do Senhor Jesus. Até aqui Ele nos susteve, Ele nos deu a graça e a honra de estarmos vivos. Nós não somos merecedores nem do ar que respiramos, quem dirá vivermos mais um dia. Mas o Senhor é misericordioso para aqueles, e Ele sempre nos está dando uma chance. Abra comigo em Isaías 5:8. São 30 versículos, né, do 8 ao 30 são 29 versículos, e alguns eu vou passar, mas eu queria fazer como um tom de alerta. Já Isaías já alertava sobre a situação que a gente talvez esteja passando e a gente não quer ver. Então presta atenção nessa palavra, é uma palavra de correção sim, mas é muito rica. E começa assim, vamos à palavra. Ai dos que se ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais que um bato, e um homer de semente não dará mais do que uma efa. Né? Aliás. Então ele fala assim, olha, aqui ele fala, olha, aqueles que vão se juntando para criar riquezas, eles chegará um tempo em que as casas estarão desabitadas, eles não terão mais o que colher, não terão vinha, que na época era vinha, né? Nem sementes para fazer. Então a primeira coisa é não juntem tesouros. Não juntem os tesouros. O Senhor nos dá, providencia aquilo que é necessário para nós. Não estou falando que você não possa ter. O que a gente não pode ter é exagerar na situação do que nós temos. Por quê? Porque o Senhor, Ele tem que ser nosso início, nosso meio, nosso fim. E quando nós colocamos o que nós temos em primeiro lugar, o Senhor não se agrada. Nós somos apegados a tantas coisas e o Senhor fala, ei, desapega, porque eu estou contigo. Então, você pode ter sua casa linda, maravilhosa, pode ter seu carro, o Senhor se agrada disso. O seu coração que não pode estar ligado mais nisso do que nas coisas do Senhor. Só isso. É fácil? Não, mas é um exercício diário. E no 11 continua. Ai do que se levantam pela manhã e seguem a bebedeira, e assim continua até a noite, até que o vinho os esquente. Harpas, alaúdes, tamborins, gaitas e vinho há nos seus banquetes. E não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. São pessoas que querem viver a vida agora, o presente. Querem beber, querem festar, e esquecem da obra do Senhor. Esquecem de fazer aquilo que o Senhor nos ordena. Portanto, meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Então, o Senhor mostra que a gente não deve se apegar aos bens terrenos e dedicar nossa vida a fazer boas obras. Aquele que se dedica a beber dia e noite e não considerar as obras do Senhor, o Senhor sim, ele vai estar presente um dia cobrando. Ei, a gente está pregando muito evangelho, muito alisado, muito liso, né? O Senhor é corretivo, o Senhor é um Deus que Ele fala. E aqui Ele fala assim, portanto, meu povo será cativo por falta de entendimento. Mas Ele está sendo tão claro aqui, por falta de entendimento. No passado poderia ser, hoje não mais.
Nós hoje já temos várias pessoas que falam do Evangelho, temos várias pessoas que pregam. A gente já não pode, o Senhor já não nos vê como tão pouco entendimento assim. Portanto, presta atenção como que está a sua vida. Presta atenção como que está a vida aí de Elaine. Eu também falo para mim, primeira palavra corta em mim para depois cortar aí. Portanto, o inferno grandemente se alargou e abriu a sua boca desmesuradamente, grandemente. Para lá descerão o seu esplendor, a sua multidão, a sua pompa e o que entre eles se alegram. Então, olha só, vai descerá ao inferno a pompa e o que se alegram de terem a pompa. Então, o Senhor fala, o meu povo será cativo porque falta de conhecimento, falta de entendimento, porque eu estou falando e eles não querem ouvir. Então o plebeu se abaterá e o nobre se humilhará, os olhos dos altivos se humilharão. Porém o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão como de costume, e os estranhos comerão dos lugares devastados pelos gordos. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com cordas de carroça, e dizem: apresse-se com isso e acabe a sua obra, para que logo a vejamos. Achegue-se e venha já o conselho do Santo de Israel, para que o venhamos a saber. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas a luz e da luz trevas, fazem do amargo doce e do doce amargo. Ele está dizendo aí, cuidado com o que a gente está fazendo, cuidado com a vaidade, com aqueles que fazem do mal como se fosse um bem e do bem como se fosse um mal. Porque naquele dia que o Senhor vier, o plebeu, que é o inferno se abrir, a vaidade cair, o plebeu se abaterá, o nobre se humilhará e os olhos do altivo se humilharão. Então, o Senhor é exaltado em juízo e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então, Deus é um Deus de juízo e justiça. Não adianta, ele é amor, mas ele é Deus de juízo e justiça. Ele fala, muitas das vezes a gente fala assim, Senhor, onde você estava? Aí ele pode responder muito bem para você, eu estava o tempo inteiro ao teu lado, tu que não me procuraste. O Senhor tem a liberdade de não nos dar nada, porque nós não damos nada a Ele. E nós somos filhos, mas Ele não é obrigado a dar nada a nós. Desde que ele fala, me procure, quanto pode achar, e o que a gente está fazendo? Está deixando passar. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são campeões em beber vinho e homens fortes para misturar bebida forte. Dos que justificam o ímpio por suborno e ao justo negam a justiça. Ele fala de novo da bebida, da corrupção, dos que justam com suborno. Por isso, como a língua de fogo consome a palha e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Então o Senhor que fala, já direciona, cuidado com a vaidade, com o suborno, com a bebedice, com aquilo que vocês acham que estão bem, com a soberba. São conselhos, com os olhos altivos, ele com ajuntar muitas coisas, o Senhor está direcionando. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo e estendeu a sua mão contra ele e o feriu, de modo que as montanhas tremeram e os seus cadáveres se fizeram como lixo no meio das ruas. Com tudo isso não retirou a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida
e ele erguerá o estandarte para as nações de longe, e lhes assobiará para que venham desde a extremidade da terra, e eis que virão apressado e ligeiramente. Não haverá entre eles cansado, nem quem tropece, ninguém cochilará nem dormirá, não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas e todos os seus arcos reteçados. Os cascos dos seus cavalos são duros como as pedras, e as rodas dos seus carros como os redemoinhos. O seu refúgio será como o do leão, rugirão como os filhos de leão. Sim, rugirão e arrebatarão a presa, então a levarão e não haverá quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Então olharão para a terra e verão trevas e ânsia, e a luz se escurecerá em suas assolações. Ele é bem parecido com o Apocalipse, né? Mas aqui ele já orienta, cuidado. A gente está vivendo isso aqui muito. A gente vê pessoas hoje pensando mais no ter do que ser. Pensando mais em ser, quando pensa no ser, é só para si mesmo e não para o outro. Então o Senhor está alentando, ei, ajuda o teu próximo. Faça aquilo que o Senhor manda, porque a mão do Senhor está estendida sobre a terra. A mão dele não está recolhida, a ponto de que, sim, se necessário for, ele fará justiça ao povo. É um alerta para mim e para ti. Amém? Fiquem na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Vocês têm 3 lugares para compartilhar: Face, YouTube e Insta. Faça a vontade do Senhor e de pregar a palavra a toda criatura. A palavra nós não foi pregada hoje que o povo perece por falta de entendimento. Então, compartilhe esse vídeo. É necessário para que eu e você saibamos a vontade de Deus. Uma noite de paz. Shalom Adonai.